Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo você vai ver aí a situação do Moro, que sabe que vai ser preso, que sabe que vai ser enjaulado e agora tentou aplicar aí mais um, de certo modo, golpe, né? E agora em especial utilizando o direito. E eu tenho uma péssima notícia, eu tenho duas notícias para o Moro, uma boa e uma outra ruim. Essa que é a realidade, uma péssima, né? E eu tenho certeza que ele vai ficar extremamente baqueado com o que ele vai saber aqui. Então eu aconselho você a assistir esse vídeo até o final, porque é extremamente importante. O Moro apareceu aí na Rede Globo tentando se justificar. Olha, né, se eu cometi um problema lá atrás, né, isso não significa que de certo modo eu vou ser punido hoje. Só que tem um grande problema, Moro. Eu vou dar essa triste notícia aqui para você. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de Direito e Política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade hoje, né, de uma maneira diferente aí. Você tá vendo aí um fundo totalmente diferente, né? E a gente vai falar sobre a situação do Moro, que está ficando cada vez mais pior, cada vez mais complicada. Ele já sabe que, de certo modo, não tem jeito, que está a caminho da jaula e agora vai utilizar de todos os meios, de todos os métodos para, consequente, ser livre, né? Admitindo, olha e tal. Só que, né? Aqui tem várias gafes dele, mas, de certo modo, ele vai ser pego pelo próprio direito. Tá tentando utilizar o direito para se livrar, em especial do direito penal, mas ele, como um juiz de direito, esqueceu de algumas coisas, né? E é sempre bom a gente lembrar aqui e falar, né? Sobre essa situação da qual o Moro falou. O que será que o Moro veio a público, falou em vídeo, tem um vídeo aqui que eu também vou mostrar para você. O que será que ele tanto falou que, né, de certo modo, houve uma repercussão gigantesca e aí, consequentemente, agora ele vai ser desmascarado, porque existem algumas situações que são extremamente interessantes aqui no direito penal. Bem, vamos para a matéria, eu nem me apresentei, mas você já está cansado de saber, eu sou o Cláudio Pereira. Esse é um canal de Direito e Política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Bem, vamos lá sobre a situação aqui do Moro, né? Ó, se eu cometi um crime lá atrás, tem um vídeo aqui, eu vou colocar ele falando, pelo menos a parte dele falando. Se eu cometi um crime lá atrás, está prescrito, disse o Moro. Ex-juiz aí admite pela primeira vez que pode ter cometido crimes, no caso aí, com o Tony Garcia, tá? Agora, Moro, tem uma notícia ruim pra você, uma boa, né? E uma ruim. A gente vai falar mais aqui. Aqui, matéria do Brasil 247. Depois vocês olhem lá com calma, com tranquilidade. É sempre bom vocês darem uma olhada, tá? Abre aspas, Brasil 247, dizendo o seguinte, ó. O ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro praticamente admitiu pela primeira vez que pode ter cometido o crime no caso do Tony Garcia. Revelado pela jornalista, ou pelo jornalista, né, investigativo da TV 247, que é o Joaquim de Carvalho. Abre aspas, o Moro falando. E tem uma coisa aqui que realmente pega, né, bastante. Se vocês quiserem, eu posso falar com mais detalhes sobre isso. Mas eu vou falar aqui, você vai conseguir compreender. O Moro falando, ó, esses fatos são de 20 anos atrás, né? Se eu tivesse cometido um crime muito grave lá em 2004, estaria prescrito. Prescrição é a punição ao titular de um... Deixa eu falar aqui, que fica até bonito, né, dar aquela moral lá, né? A prescrição é a punição ao titular de um direito que permaneceu inerte ao ver o seu direito violado. Tá? E aí você fala assim, ah, Cláudio, mas o que de acha é isso aí que você tá falando? Bem, prescrição é caducar, né? Todo crime ele tem, vamos dizer assim, para você compreender, ele nasce e, de certo modo, desenvolve e com o tempo ele morre. Ou seja, o Estado perde, né, o direito de punir, se é que assim eu posso falar, de uma maneira que não me complico muito, mas o Estado não pode punir mais. E é isso que o Moro está tentando dizer. Só que o Moro tem uma péssima notícia aqui, que eu vou falar para você, tá? Já aproveita e já deixa um like aí que eu vou te explicar. Isso dá trabalho demais para poder, de certo modo, fazer, como diz o caso do outro lá, dar essa força, dar essa moral. Então tá aqui o Moro dizendo, né, a Globo News, né, disse o Moro em entrevista. Garcia delatou o Moro em entrevista. E aí o que aconteceu? Foi um rapaz chamado Tony Garcia, empresário, né, disse o seguinte em uma entrevista 247 em junho desse ano, tá?
Ele entregou o Moro lá. Na ocasião, ele afirmou que os desembargadores do Tribunal Regional Federal, lá, o TRF4, foram chantageados por Moro depois de participarem de uma festa da cueca, né? E aí, regada, aquele monte de coisa. Os caras falando, Curitiba é o... Enfim, eu vou deixar pra lá isso aí. Ele acusou também o senador o Tony Garcia, acusou o senador de transformar a capital paranaense numa Guantánamo, né, brasileira. Em setembro, o relator entregou ao Supremo Tribunal Federal as missões ilegais que cumpriu aí o mandato, cumpriu a mando de Sérgio Moro. Você vai falar, mas Cláudio, qual é a notícia ruim além do vídeo que você vai mostrar do Moro? Bem, eu vou mostrar a notícia boa e a notícia ruim, tá? De acordo com as informações da jornalista aí Daniela Lima, do G1, uma investigação em curso no Supremo Tribunal Federal revelou que Rising, né, Jorge, salvo engano, o então presidente do Tribunal de Contas do Paraná, foi alvo de escutas telefônicas autorizadas pelo ex-juiz Sérgio Moro, conforme indica o relatório de inteligência. Gente, desculpa, tava muito longe aqui para poder ler, tá? Mas enfim, vamos lá. Como indicado em um relatório da inteligência da Polícia Federal anexado ao processo. Então, aqui é a situação do Moro, né, que complica cada vez mais. Essa que é a realidade. Então, já está no Supremo Tribunal Federal, conforme indicado no relatório e tal, né? As escutas foram realizadas por meio de equipamento e tal, né? Enfim, aqui foi o seguinte, parece que o Moro colocou até um policial federal nessa loucura, né, disfarçado lá de ajudante do rapaz, né? E parece que o Moro queria que o Tony levasse esse presidente lá do Tribunal de Contas a um local especial onde já tinha escuta. Enfim, tá? É realmente complicado. O Moro grampeou muita gente aqui. Vamos colocar o vídeo aqui completo. Eu vou pedir para você já dar um like. Aí eu vou aumentar aqui a música. Ou pelo menos vou pausar aqui. Enquanto você já dá um like, a gente já coloca o Moro confessando aí publicamente, tá? E eu vou pedir para você já dar um like aí, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que o Moro falou. Pelo menos ouvir, né? Vamos lá. E ver também ele falando, né? Agora você veja a situação, Daniela. Esses fatos são de 20 anos atrás. Desculpe aqui a falar sinceramente, mas se eu tivesse cometido um crime muito grave... Então, você vê, eu pelo menos acho que deu para ouvir um pouco, né, dele falando, né? Porque, né, tá aqui... tá lá no site do Brasil 247, depois vocês dão uma olhada lá. O que acontece? Ele acabou falando isso aí sobre a situação. Aí você vai falar assim, tá, Cláudio, mas o que eu tenho a ver com isso? Sobre a situação do Moro, qual é a notícia ruim, qual é a notícia boa? A notícia boa é uma notícia não para o Moro, mas sim para o Brasil, que está vendo aí as barbaridades que esse homem cometeu, tá? Essa que é a realidade. É difícil você manter a postura aqui e ficar tranquilo diante de tudo isso. Na minha visão, isso não é uma atitude de um juiz, ou pelo menos foi de uma pessoa que foi juiz aí. Muitas pessoas passaram, né, tiveram casos julgados por ele, e aí você começa a imaginar o que pode ter acontecido. Então é realmente muito complicado. Então a notícia boa é que o Brasil tá realmente sabendo um pouco de quem o Sérgio Moro é. A notícia péssima para o Moro é que é o seguinte, realmente, salvo engano, a prescrição aí de alguns crimes, ou pelo menos na maioria deles, é de 20 anos no máximo, tá? Agora, existem alguns fatores que o Moro não revelou lá na entrevista, eu vou falar pra você. Os crimes, né, como é que eu posso mencionar aqui? Tem crimes que eles, salvo engano, no artigo 109 do Código Penal Brasileiro, diz o seguinte, né, que alguns crimes aí, eles são imprescritíveis, ou seja, alguns deles, né, tem tortura, né, salvo engano, esse é um crime que é imprescritível, esse independente do tempo, então provavelmente a pessoa vai ser responsabilizada. Crimes contra o Estado Democrático de Direito, tá? Então, dentre tantos outros aí, o Moro esqueceu de falar sobre ele. E tem alguns crimes que é assim, ó, como é que eu posso falar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, que eu preciso trazer aqui um estudo baseado, né, com mais fundamento para você. Mas é assim, o Ministério Público faz a denúncia, aí a parte tem que se defender. Caso, né, a parte não se manifeste, dependendo de como for, o prazo, né,
que comece a valer a prescrição volta lá da estaca zero. Então tem uma série de fatores. Ou seja, pode até que o Moro tenha cometido algumas irregularidades lá em 2002. E na teoria já está prescrito. Na teoria já está prescrito. Agora, aí o problema é que tem lá, como eu mencionei para vocês, o artigo 109 do Código Penal Brasileiro, onde explica um pouco mais disso daí. E se de repente nesse meio tiver tido uma denúncia e o prazo prescricional tiver voltado lá para a estaca zero, imagina que tenha sido em 2006 alguma movimentação no processo e de repente começar a contar dali. Então é bem provável que o Moro vá para a jaula, essa que é a realidade, até porque as pessoas vão procurar todas as teses possíveis, tá? Para poder, de certo modo, punir ou pelo menos partir para cima do Moro. Você quer ver um exemplo? O Bolsonaro não tinha alegado que tinha... ele tá prescrito e coisa e tal, e a coisa tá, né, tá boa. Eu pesquei lá em tal lugar, recebi uma multa lá, mas... E aí depois lá eu acho que a própria justiça foi analisar, ou alguém da justiça foi analisar, não, de jeito nenhum, não tá prescrito não. Para poder prescrever isso, falta mais 2 anos, porque o cara encontrou algum espaço lá na própria lei de uma maneira interpretativa e começou a fazer, a processar novamente o Bolsonaro para que ele venha ser responsável e que ele pague a multa. Então, o Moro utilizou esse argumento aí de uma maneira bem ampla. É evidente, ele tá certo. Agora, existem alguns prazos aí, como é que eu posso dizer, que começam a... É praticamente assim, gente, ó. Iniciou o processo e tal. Dependendo do estágio, pode passar lá 10 anos. Dependendo de como for, dependendo da ação na justiça, pode até voltar da estaca zero e começar a contar tudo de novo, tá? E os promotores do Ministério Público, o Custos Legis, aquele que eu falei aqui ontem, eles sabem muito bem como utilizar isso daí, tá? E o Moro, né, a gente espera que, né, que a justiça vá para cima, e eu acredito que o pessoal vai para cima, é bem provável que ele seja responsabilizado por tudo que fez. Essa aqui é a realidade, tá? E outra, né, o próprio Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de punir para que outras pessoas não façam o mesmo, provavelmente vai encontrar na doutrina, na jurisprudência, né, alguma base legal sobre isso, beleza? Então é isso, essa é uma notícia péssima pro Moro, que o fato dele usar, se cometi lá atrás, hoje eu prescreveu, não vai ser bem assim, Moro, você sabe muito bem que alguns crimes, né, mesmo que tenha cometido há um tempo lá atrás, alguns crimes são imprescritíveis, e eu espero que nesse caso seu, alguém encontre alguma maneira, de certo modo, de punir, e eu tenho certeza que você vai ser punido. Essa aqui é a realidade, beleza, gente? Obrigado pela força, obrigado pelo moral. Deixa um like aí, isso ajuda demais. Embaixo, eu vou até colocar aqui, mas embaixo tá passando um Pix aí. E também tem lá o Brasil 247 também. Vocês vão lá na página do pessoal lá, apoia a mídia de esquerda. Valeu? É isso, um abraço a todos vocês e obrigado. Eu vou trazer com mais propriedade essa parte do artigo 109 pra gente dar um jeito de te mostrar como funciona essa parte da prescrição para você compreender. Mas assim, independente, tá, gente? Tem crimes que são imprescritíveis. Eu espero que esteja nessa lista o que o Moro fez. Beleza? É isso.